Quem conhece a história de Eber sabe que para ele a leitura de um livro seria algo impossível. O rapaz tem 29 anos e somente aos 16 conseguiu aprender a ler e escrever. Ele parou de estudar na 8ª série do antigo colegial e nunca mais voltou para a escola. Eu reprovei no pré, reprovei na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, eu desisti na 8ª. Na 8ª eu reprovei 2 vezes, aí eu não consegui. Eu vi que eu estava perdendo tempo, eu precisava de trabalhar, precisava correr atrás da vida. Aí eu acabei desistindo de estudar de vez mesmo. Ana Carolina também teve dificuldades de aprendizagem, mas conseguiu diagnosticar o problema logo cedo. No momento da alfabetização, eu tinha a escrita das letras e dos números ao inverso. Foi o primeiro sintoma. Quando eles viram que tinha realmente alguma coisa errada, eu fui encaminhada pela escola para a fonoaudióloga. E aí a fonoaudióloga, em acompanhamento durante a fase de alfabetização, conseguiu diagnosticar, não era só as letras ao inverso, mas quando eu fazia a junção das letras, também eu trocava uma letra pela outra. Foi aí que foi diagnosticado a dislexia. Ana Carolina e Eber possuem o mesmo transtorno, a dislexia, patologia que se enquadra no conjunto de múltiplos transtornos de aprendizagem. Pessoas que sofrem com o problema têm dificuldade para ler, escrever e soletrar palavras. A dislexia se manifesta principalmente no início da idade escolar, quando surge o contato com a escrita. Erros de gramática são frequentes, além da dificuldade em compreender os textos. Os transtornos são pouco conhecidos da população em geral, mas todo mundo sempre conhece alguém que possui os sintomas característicos das patologias. Eu tenho uma tia que tem. Ela teve um pouco de dificuldade, mas ela conseguiu concluir a escola, tudo. Eu já tive um amigo, não prestava muita atenção na aula não, ele era toda hora aquele menino, como posso dizer, imperativo demais, sabe? Entre os transtornos de aprendizagem estão o transtorno de déficit de atenção, que tem por característica dificuldades em organizar as tarefas diárias, tendência a perder objetos, irritação com tarefas repetitivas ou monótonas, preferência por ambientes agitados, distração principalmente quando está lendo ou ouvindo por obrigação, períodos de sonolência durante o dia e falhas de memória. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade tem por característica desatenção, hiperatividade e impulsividade. A dislexia tem por característica dificuldade para aprender a ler e escrever, dificuldade com a matemática, falta de atenção, dificuldade com quebra-cabeças, falta de interesse por livros impressos. A criança com dislexia sofre muito aqui na sala de aula durante o processo de alfabetização. Ela faz o maior esforço, mas tem dificuldades na hora de juntar letras, formando sílabas e depois as palavras. Para esse neurologista, as escolas precisam estar preparadas para saber lidar com o problema. As escolas precisam de ter psicopedagogos que estejam preparados para tentar diagnosticar ou tentar suspeitar disso aí. Porque isso muda a vida da criança, né? Então a criança que tem dificuldade aos 5 anos, ela pode ter dificuldade de entrar na faculdade no futuro. Então se você diagnosticar isso com 5 anos, é muito mais fácil de tratar do que com 15, com 16, quando ele está no pré-vestibular, por exemplo. Então isso pode mudar a vida de uma pessoa. Há uma lista imensa de personagens geniais apontados como disléxicos. Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Pablo Picasso e atores famosos, como Whoopi Goldberg, Robin Williams e Tom Cruise. No caso dos atores, um recurso é usado para decorar os textos. A técnica consiste em gravar a leitura e depois memorizar através do áudio. Eber também tem suas estratégias de aprendizagem. Quem me ajudou foi um pastor. Ele me deu uma estratégia que foi uma estratégia infalível, mas que eu demorei uns 6 meses para entender ela. O que ele passou para mim? Ele falou que a minha maior dificuldade, além de não entender bem as letras, era a questão da concentração, né? Aí ele me ensinou a andar
Tipo, na minha casa mesmo eu andava tipo de um quarto até a sala, dava mais ou menos 10 passos ou mais um pouco, né? Aí eu andava e contava esses passos, eu decorava esse trajeto. Feito isso, eu pegava o livro, né, no caso a Bíblia, eu preferia a Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito complexo e eu sabia que todo o esforço, né, ia me render bons frutos. Aí eu peguei a Bíblia mesmo, aí comecei a ler desde Gênesis mesmo. Aí qual que era a situação? Era contar os passos na cabeça e ler em voz alta. É muito difícil no início parecia impossível mesmo. Aí eu fui fazendo isso. Eu consegui ler mesmo bem, que foi uma vitória muito grande para mim, com 6 meses tentando fazer isso. Todos os dias eu tentava, até ficar uma coisa natural. Para que o portador de dislexia ou déficit de atenção tenha uma vida saudável e ativa, é importante descobrir o problema para que o tratamento correto seja realizado. São uma série de perguntas que se faz, não só do paciente, mas também da família. Você precisa saber como está o ambiente familiar dessa criança, como é que está o ambiente da escola, porque hoje em dia a gente tem uma tendência, as escolas modernas, a colocar 100, 150 crianças ou pessoas numa mesma sala. Isso é ruim, porque as crianças são diferentes. E depois disso, passar para a criança. Então, uma criança que não para quieta em momento nenhum, que não consegue ficar com um brinquedo só, que não consegue esperar o seu lugar na fila, que não consegue obedecer o professor, que não consegue obedecer os pais, que tem dificuldade, às vezes, até em aceitar alguns comandos, algumas ordens. Então, todos são sintomas de uma ansiedade exagerada que pode ser, sim, uma doença. Essa psicopedagoga explica que o professor é a mola propulsora de todo o processo de adequação do aluno na escola. Geralmente, o professor, através dele que hoje muitas crianças e adolescentes têm sido tratados, porque eles, observando seus alunos, percebem que algo diferente está acontecendo, que ele não está apresentando os resultados como deveria apresentar, e o olhar dele vai além de preguiça, de não querer fazer, de ser um menino mimado, um menino imaturo, e acaba orientando aos pais para buscar essa avaliação com os profissionais fora. Rodrigo é presidente da Associação Goiana de Dislexia e Déficit de Atenção. Ele e a esposa têm dislexia e o filho foi diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Com o diagnóstico do meu filho, a gente passou a perceber que as dificuldades que nós tínhamos lá no ensino fundamental, no ensino médio, era proveniente também de um déficit de atenção, era proveniente também dessas dificuldades de concentração que hoje meu filho possui, né? Porque o déficit de atenção ele acarreta dificuldades na concentração, né? A pessoa não consegue se concentrar por muito tempo, ele não consegue reter as informações de curto prazo, ele lê um parágrafo, por exemplo, e ao final do parágrafo ele já esqueceu. Então, ou seja, você tem que criar técnicas e mecanismos para tentar superar essas dificuldades. O importante para as pessoas que têm o transtorno, além do tratamento correto, é a força de vontade, principalmente para os adultos que ainda sofrem com o problema. Eu lido bem com isso, mas, por exemplo, eu preciso fazer alguns cursos. Eu não quero ficar só nisso, entendeu? Essas dificuldades todas que eu enfrentei, hoje em dia eu me sinto forte, entendeu? Hoje em dia eu me sinto capacitado a enfrentar isso. E eu preciso de ajuda sim, né? Eu acho que preciso de um acompanhamento, porque existe uma fórmula de aprendizagem que vai ser adequada para mim. Você tem que ter estratégia, porque, por exemplo, uma pessoa que consegue pegar um livro, ficar lendo aplicado, ela consegue manter um raciocínio e uma estabilidade de leitura. Quem tem dislexia, normalmente tem que ler tudo de uma vez, porque ela perde o raciocínio. Então, por exemplo, dependendo do livro, se ele for muito extenso, eu tenho que dedicar mais horas para poder fazer aquela análise. Por exemplo, eu trabalho com análise de estudo. Uma pessoa divide normalmente um estudo em 3, 4 partes. Eu tenho que dividir em 10 e aprender as 10 no mesmo tempo. Eu não tenho como ficar picando, senão eu não faço uma coligação da outra. Tem muitas pessoas empenhadas, tem muitas pessoas estudando, tem muitas pessoas discutindo casos para poder trazer para você uma melhor qualidade de vida. Vale a pena investir, vale a pena procurar, vale a pena pesquisar, vale a pena você que tem esse transtorno se autoconhecer e se dar a possibilidade de melhorar.